Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8. É o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus,
e, a partir daí, depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. É muito bom estar aqui com vocês. Antes de eu começar, eu queria saber se tem alguém aqui pela primeira vez. Tem alguém aqui hoje? Sejam muito bem-vindos. Essa casa é de vocês também. Que vocês se sintam amados aqui e que espero que vocês tenham sido já tocados pelo Espírito Santo e voltem sempre que quiser. Vocês já fazem parte da nossa família. Amém? Se você puder, não sei se alguém trouxe, quem que vai acompanhá-los? Ali, ó, aquele moço que está mostrando a mão. Se vocês puderem ir até ele agora rapidinho, eles só querem pegar o nome de vocês e dar um presente. Tá bom? Podem ir. Que bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Eu falei aqui para o pessoal no culto das 5, né, que eu gosto muito de observar as crianças. E, aliás, eu gosto muito de criança, sempre gostei muito de criança. E as crianças são uma bênção, as crianças nos ensinam muito, né? Mas as crianças, elas têm uma característica muito forte, dependendo da idade, que elas são muito egoístas. Elas querem tudo para ela, tudo é meu, não divide com ninguém, e elas estão sempre certas, né? Eu falo que assim, você vai conversar com elas, difícil ensinar, é difícil convencer que elas estão erradas, porque elas sempre querem vencer. E é muito interessante, porque se você for fazer um jogo com ela, você vai ter que dar um jeito de perder, pelo menos uma vez, para ela não ficar tão triste, né? Mas elas têm elas não sabem perder, elas não sabem, parece que Deus já nos fez assim, né? Passando por algumas dificuldades já desde pequeno. E desde quando a gente é pequeno, a gente tem necessidades. Vocês sabiam disso? Que toda criança tem necessidades, e essas necessidades caminham com a gente ao longo da nossa vida. Muitas vezes, enquanto a gente vai crescendo, as relações que a gente vai tendo, as relações vão proporcionando o suprimento dessas necessidades ou não. Muitas vezes a gente chega na vida adulta carregando as mesmas necessidades infantis. E às vezes a gente precisa até buscar terapia por isso, né? Porque isso nos atrapalha. Isso atrapalha o jeito que a gente enxerga as coisas da vida, atrapalha a maneira que a gente interpreta as coisas, a maneira que a gente entende as relações. E o fato da gente ter uma necessidade, que ela é muito importante quando a gente é criança, que essa necessidade a gente chama de necessidade de aprovação, de aceitação. Às vezes isso é uma coisa muito, muito, muito difícil que a gente arrasta ao longo da vida. E quando a gente chega na vida adulta, ainda com essa necessidade de aprovação, aceitação muito forte, isso nos atrapalha demais, porque muitas vezes a gente não aceita as circunstâncias. E a gente fica tentando se adaptar, e a gente fica sempre querendo ser aprovado em qualquer ambiente. E isso nos faz sofrer.
E muitas vezes o sentimento de rejeição, de inferioridade, de incapacidade, ele vem justamente desse lugar. Esse lugar onde a gente não foi atendido. E a gente não se resolveu, não compreendeu tudo isso, e a gente carrega isso ao longo da nossa vida. E eu estou falando isso para dizer para vocês que a nossa mente, a mente humana, ela tem um funcionamento, ela tem uma base, ela é basicamente muito parecida. Nós todos aqui somos todos muito parecidos. A gente gosta de histórias que deram certo, a gente gosta de pessoas que venceram na vida, a gente se atrai por aquilo que é mais bonito, que é mais interessante, que é melhor, que é maior. Tudo isso busca o nosso olhar. E, às vezes, associado a essas necessidades de aprovação, de aceitação, isso vira uma bomba dentro da gente. Vira uma bomba mesmo. E a nossa cabeça, ela vai nessa linha. E eu não estou dizendo para você que isso não é bom você vencer na vida, não é bom que você pense em coisas boas, em coisas bonitas, mas eu estou dizendo para você que isso é um viés de pensamento. E isso é como se a gente tivesse uma matriz e que todo ser humano buscasse isso, né, de alguma forma. E o que eu quero conversar com vocês hoje, pensando no reino de Deus, se você quiser colocar aí a imagem, tem uma imagem aí do Toy Story, diz a Ana, que é do Toy Story, que é essa mensagem aí que eu dei o nome de lógica contraditória. Um nome meio difícil, mas que ao longo da nossa conversa eu acho que você vai entender o que isso quer dizer. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer no seu coração essa revelação, esse entendimento. E na mente humana a gente pensa desse jeito, mas no reino de Deus, Deus pensa diferente. Então imaginem comigo que há uma lógica, há um caminho da nossa mente natural, onde não há espaço para quem perdeu, onde não há espaço para quem é ruim, onde não há espaço para quem tem coisas não tão a acrescentar na nossa vida. E de repente o reino de Deus vem e começa a conflitar, porque os pensamentos de Deus e os pensamentos de Jesus, eles direcionam a um lugar diferente. E por isso, talvez, a lógica contraditória, porque os nossos pensamentos têm essa base, mas os pensamentos de Deus possuem uma outra base. Então, hoje, eu queria conversar com vocês, o nosso desenrolar aqui, a gente vai percorrer alguns versículos e eu quero que vocês abram mesmo o coração. Mas eu quero falar a partir de duas perspectivas. A primeira perspectiva que a gente vai ficar mais tempo nela, é a perspectiva de dentro de nós. É a perspectiva de Deus olhando para dentro de mim e falando comigo. E a outra perspectiva é eu olhando para fora, olhando para o outro, olhando para o mundo. Tá bom? É só para a gente conseguir caminhar junto. Então, se você puder abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Aqui nesse texto, Jesus ele usa uma parábola. Essa parábola é conhecida, talvez você já tenha lido. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Vamos lá. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde,
não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco totalmente disponível para a ação do Teu Espírito. O meu coração é seu, a minha vida é sua. E não faz sentido algum, Pai, estar aqui se o Senhor não se manifestar. Não faz sentido, Pai, a Tua palavra, ela diz que ela é viva. E ela corta, e ela discerne, e ela aprofunda dentro de nós. Então eu te peço, Espírito Santo, tenha liberdade aqui, entre nós. Somos seus filhos. Estamos aqui, Senhor, sedentos pela manifestação do Senhor através da Tua palavra. Não só o Deus que está na palavra, mas o Deus que sai da palavra. Que esse Deus que sai da palavra possa encontrar em mim e em todos aqui um lugar para estar. Até que nada daquilo que nós humanos tenhamos, mas que fique só aquilo que o Senhor deseja, Pai. Então trabalhe em nós, mexe em nós, mexe dentro de nós, transforma o nosso coração e encontra, Senhor, nos mais profundos lugares, a semente que o Senhor deseja plantar aqui hoje, Pai. Toma, Senhor, essa igreja nas suas mãos. E que a Tua glória, Senhor, seja tão poderosa, tão nítida, que nós saiamos daqui, Senhor, totalmente transformados, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aqui nessa parábola, eu não sei vocês, mas sempre quando eu vou ler a Bíblia, tem sempre alguma coisa que salta. Tem sempre alguma coisa que me chama mais atenção. Tem sempre alguma coisa que é como eu acabei de orar, é como se o Deus que está sendo contado na palavra saltasse para dentro de mim. É como se aquilo fizesse muito sentido. Então, lendo essa parábola, uma palavrinha pequena que me saltou aos olhos foi essa palavra, pequeninos. Ela está lá na última linha da parábola. Mas a história aqui, ela conta a história de 100 ovelhas e de uma que se perde. E que essa uma que se perde define as ações dessa pessoa que vai buscar essa uma que se perde. Porque mais vale aquela que está sozinha, sem ninguém, do que as 99 que estão aqui juntinhas. E Jesus, ele usa essa parábola dizendo que mais importa um do que um monte. Naturalmente, na nossa lógica, se você tem 100 reais e perdeu R$1, você vai se importar por aquele R$1 que você perdeu? Normalmente não. Tenho 99 ainda. Mas na matemática de Deus, na lógica de Deus, no pensamento de Deus, aquele um é mais importante do que os 99 que estão aqui. Então, o que me salta os olhos é que é o olhar de Deus para conosco. É o olhar de Deus para mim e para você. É o olhar e o tipo de pensamento, é a lógica do pensamento de Deus que se difere da minha. E que diz para mim que o Deus, esse Deus que salta, é o Deus dos pequeninos. É o Deus daqueles que são pequenos. Que ele usa aqui como pequeninos, essa palavra, que é uma palavra que em grego significa mikros, que significa, já fala, né? Pequeno, pequenino, mikros. E népios, que significa
se refere a um filhote, se refere a uma pessoa tola. Ou seja, se você transitar aqui nos evangelhos, você vai ver que Jesus usa várias vezes essa palavra, pequeninos. E essa palavra, ela quer dizer, dentro desse sentido, ela vai justamente atender esse significado. E essa revelação do que significa, revela-se para a gente que Deus é um Deus dos pequeninos. Que Deus é aquele que olha para esses que são pequenos, para o que menos importa. E às vezes a gente, não sei você, mas eu sempre pensei da perspectiva da criança, do pequenino criança. A criança é sincera, a criança é humilde, a criança é acessível. Sempre olhei como pequeninos muito com esse olhar, com esse entendimento. E se você voltar um pouquinho no capítulo 18, no versículo 1, se você puder acompanhar comigo, olha só o que está acontecendo aqui. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma criança em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ele traz aqui uma passagem onde os discípulos estavam com os mesmos pensamentos que eu e você. Quem é o maior? Ei, Jesus, quem que é o maior? Quem que é o mais importante? Fala pra gente quem que é. Conta pra gente quem que é. Como é que faz para ser a pessoa mais importante no reino? A gente quer ser quem? Quer ser o coitado? Não, a gente quer ser o mais importante. E ele começa a questionar, e aí Jesus fala: opa, peraí. Chama a criança e fala assim: se vocês não se tornarem como essas crianças, jamais vão entrar no reino dos céus. Portanto, você tem que ser humilde, e quem é o maior no reino dos céus, então, é o menor. Na linguagem do reino de Deus, na lógica do reino de Deus, o maior é o menor. O maior, o mais importante, é o menor. Interessante, porque assim como eu e você, eles pensavam da mesma forma. E eles questionaram Jesus porque, assim como eles, o mesmo questionamento pode existir e pode movimentar a sua vida e pode te direcionar para tomar decisões e pode se colocar diante de Deus na mesma perspectiva. E ele vem e traz uma proporção exatamente inversa. Ei, o maior é aquele que aos seus olhos é o menor. Ei, o maior no reino dos céus é pequenino. O grande no reino dos céus, quer ser grande? Tem que ser pequeno. E em Mateus 11:25, Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Jesus está louvando, exaltando, glorificando o nome de Deus, porque Ele escondeu as coisas de quem? Dos sábios, dos cultos, dos grandões, e revelou a quem? Aos pequeninos. Querido, existe uma condição para a revelação de Cristo. Jesus, ele faz uma contraposição.
Então, quem são os pequeninos? Quem são os pequeninos? Os pequeninos são aqueles que são imperfeitos. Os pequeninos são de coração ferido. Os pequeninos são aqueles que são doentes. Os pequeninos são aqueles de histórias difíceis. Os pequeninos são aqueles que têm uma bagunça dentro de si, que têm uma sujeira dentro de si. Os pequeninos são aqueles que têm muitas perguntas sem respostas. Os pequeninos são aqueles que se sentem necessitados, sedentos. Por quê? Porque os grandes são os sábios. Os grandes são os instruídos. São os dotados de inteligência, de capacidade, que sabia tudo sobre a lei. Que tinha total discernimento. Que queria ensinar Jesus a respeito dele mesmo. Que se colocava diante de Jesus como, você está curando aos sábados. Ei, isso não pode fazer. Ela é adúltera. Aqueles saudáveis demais são os grandes. Prontos. Me sinto preparado. Essa palavra eu nem vou ouvir porque eu já ouvi tantas vezes. Já li tantas vezes essa passagem, já sei. Esses são os grandões. E é interessante porque lá em João, se você puder abrir comigo, João capítulo 7. Versículo 47. Imaginem só, Jesus, o Messias, aparece, todo mundo alvoroçado. O que está acontecendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Quem é esse homem? Quem é esse homem que está transtornando tudo? E aí ele começa a curar, começa a pregar, começa a falar, começa a transformar aquela realidade. E de repente os guardas ali começam a discutir com os fariseus, perguntando, por que você não trouxe? Por que você trouxe? E aquela confusão. E de repente, no versículo 47, os fariseus falam assim, será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Será que esse cara está enganando vocês também? Esse cara que diz que é o Messias, ele também, vocês caíram na lábia dele. Será que vocês também foram enganados? Versículo 48. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Alguém? Não. Versículo 49. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Essa ralé é a que foi acessada. Foi essa ralé que creu. Não foram os sábios, não foram os bons entendedores, os inteligentes, aqueles que dominavam e tinham na ponta da língua as coisas a respeito de Deus. Mas foi essa ralé. Essa ralé sou eu. Essa ralé é você. Não sei como é o seu coração, mas essa ralé são as pessoas que são acessadas e recebem a revelação de quem Cristo é. E Jesus, ele ainda fala, eu te louvo, Pai, eu te louvo porque escondeu dos grandes. Escondeu, porque ele tem poder para todas as coisas, ele escondeu dos grandes. Ou seja, há uma condição em Deus de revelar-se a você. A revelação vem dele. A revelação não vem de mim, a revelação vem dele, mas há um olhar de Deus para mim que é, se você for sábio, demais, doutor da lei, fariseu,
o sabidão, você não faz parte da ralé. Você não vai ser acessado. Você não vai ser encontrado se você sabe demais. Se o seu coração sabe demais, talvez você não vai ser transformado. E você não vai receber a revelação de Cristo. E é tão louco porque, abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Essa ralé começa aqui no versículo 25. Vamos começar do 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, a qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aleluia. Existe aqui uma revelação de quem eu e você somos, ou de quem você e eu podemos ser. E ele começa dizendo que, no 26, que poucos eram sábios. Poucos eram sábios. Quem vocês eram quando vocês foram chamados? Quem vocês eram? Paulo está alertando aquela igreja. Ei, presta atenção. Quem que vocês eram? De onde vocês vieram? Quem vocês estão achando que vocês são? Vocês não eram sábios, segundo os padrões humanos. Vocês não tinham poder nenhum. Vocês eram de nenhuma família conhecida, nobre. Vocês não eram ninguém. Sabe por quê? Porque Deus escolheu a loucura para mostrar a sabedoria dele. Deus escolheu o teu vazio para mostrar que você está cheio dele. Deus escolheu a tua insignificância para anunciar a glória dele ao mundo. Então ele olha para mim e para você, no seu tamanho, e diz assim: eu chamo você, não é porque você é bom, é porque me cabe aí dentro de você, tem espaço para mim. Você é pequeno. Como você é pequeno, eu cabo certinho no seu lugar. Eu tenho exatamente esse tamanho. E o mundo lá fora consegue me ver. Porque senão a gente briga com ele. É uma briga de ego. É o meu ego lutando. Não, aqui não, Deus. Aqui não. Aqui eu sou melhor que você. E é tão interessante porque Deus, ainda sendo Deus, na supremacia, da grandeza, da majestade, que olha para nós somos seres pequenos. Ele olha para mim e para você, e ele diz que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele deixou de ser Deus. Ele esvaziou a divindade, a grandiosidade dele e se colocou exatamente do tamanho
de um pequenino. Ficou exatamente no mesmo lugar. Ele não teve o privilégio, o fato de ser igual a Deus. Ele tinha todo o direito de estar nesse lugar, de se colocar nesse lugar, e de olhar e falar, eu sou o grande Deus. Mas não, ele se esvaziou disso, porque era exatamente isso que ele precisava mostrar, para que o tamanho dele acessasse o teu tamanho. O quão pequeno ele era, para acessar aqueles que realmente são pequenos. Eu não sei qual é o seu tamanho, querido. Eu não sei. Mas em Isaías 53, ele fala que ele não tinha beleza. Nele não havia nada que nos atraísse. Nele não tinha majestade que nos atraísse, não tinha beleza que os nossos olhos pudessem se encantar. Uau! Que lindo! Não. Ele foi desprezado. Ele foi rejeitado. Ele foi traído. Homem de dores, homem que padeceu, homem que sofreu. E aquele homem, esse homem grandioso, que não veio como grandioso, é interessante porque ele vem exatamente de maneira imperceptível. Ele chega, filho de um carpinteiro, amigo de pescador, amigo de pecador, senta com mulher, criança, cobrador de impostos, e vem ainda montado num jumentinho, para fechar com chave de ouro. Esse é o Deus em que você crê. E é interessante porque ele faz tudo isso para cumprir o propósito de se revelar a você e a mim. Porque só foi por isso que ele veio. Ele veio para nos salvar, mas era preciso que você tivesse a revelação. Sem a revelação você não seria salvo. Como você seria acessado? E é por isso que ele faz questão da única ovelha. É por isso que ele faz questão não das 99, porque as 99 já estão ali. Ele vai buscar aquela uma perdida. É por isso que ele faz um banquete para o filho quando ele vai embora. Pega toda a herança e gasta tudo, mas quando ele volta, ele faz uma festa. Ama, festeja, tira a roupa suja, coloca uma roupa limpa, alimenta, joga o óleo sobre a cabeça e declara: você é meu filho amado. Querido, existe uma lógica desconfigurante. É uma lógica que a gente não consegue pensar. Você não pensaria desse jeito que ele pensou. Mas aquele que é pequeno consegue receber a revelação da grandeza dele. Aquele que já é grande, não cabe Jesus. Querido, se você é grande demais, se você se coloca como alguém que sempre sabe, cuidado. Porque ele não é um Deus de ostentação. Não o Jesus que eu conheço. Cuidado, porque se você está cheio de si, não tem como ele crescer em você. Porque que ele cresça e eu diminua, diz exatamente do tamanho que eu e você temos que ficar. Você não pode estar do tamanho que compete com ele. Porque você é morada dele. Se dentro de você só existe você,
não tem espaço para um Deus que precisa morar na gente. É um Deus que mora em nós, é um Deus em nós. Não é um Deus que a gente olha lá e, oi Deus, que bom, glória a Deus. Não, é um Deus que mora em nós. Ele faz morada. Então você precisa diminuir. Diminui. Você precisa diminuir, você precisa se transformar em nada. É por isso que a palavra fala que a gente tem que morrer. É preciso morrer para que Cristo nasça. Porque se você não morrer, não tem como Cristo nascer. Cuidado, porque aquilo que você deseja, aquilo que você busca, aquilo que os seus olhos são atraídos, revela o quão grande você ainda é. Quão grande você ainda é. E aqui, eu queria que vocês pensassem em uma coisa, que toda essa estrutura de pensamento de Cristo, de reino de Deus, faz com a gente. Ela quebra todo o pensamento de inferioridade. Ela derruba todo o sentimento de incapacidade. Porque não é sobre você. Porque você não precisa ser incrível. Porque não é sobre a sua vida, não é a tua capacidade que está em questão. É sobre o quanto você se esvazia. É o quanto você consegue se esvaziar. Então, todo comportamento de superioridade, de orgulho, também esconde sentimentos de dificuldade de aceitar o quão pequeno muitas vezes a gente se sente e a gente quer disfarçar. Se sentindo superior, se sentindo sábio. E olha só o que Jesus está falando para a gente. Ei, se você for sábio, eu não consigo te encontrar. Então desce daí. Desce daí. Sai dessa posição. Sai dessa posição para ele te encontrar. Não tem problema se você errar. Pare de se justificar. Mas deixe Jesus te encontrar. Exatamente do jeito que você está. Do jeito que você pensa. Com a história que você carrega. Com tudo que você tem, porque é exatamente a oportunidade dele se transformar. É a oportunidade, é a porta dele entrar na sua vida, muitas vezes. E quando eu penso nisso, eu penso que ele de fato não nos escolhe por aquilo que a gente é. E nem por aquilo que a gente faz. Porque a revelação vem dele, o amor vem dele, a escolha vem dele, ele nos amou primeiro. Então não diz respeito à tua execução, à tua vivência, aquilo que você está conseguindo fazer. Não, deixa Deus te encontrar. Deixa Deus te encontrar exatamente onde você está. Sendo cada vez mais aberto, mais sincero, mais verdadeiro. E quanto mais doente você tiver, mais ele te encontra. Quanto mais precisando você tiver, mais ele te visita. Então, não deixe essa lógica humana tomar conta da sua cabeça. E quando eu estava escrevendo, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo, que Deus me ensinou a respeito disso. E foi muito forte para mim, foi muito revelador. E quando eu estava escrevendo, eu lembrei dessa história. E, basicamente, quando eu estava grávida do meu segundo filho, o Davi, que tem 10 anos hoje, quando ele nasceu, teve algumas complicaçõezinhas, mas não nada muito grave. Mas depois de 15 dias que ele tinha nascido, começou a aparecer algumas manchinhas nele, manchinhas no rosto, e depois foi espalhando pelo corpo todo. E ele
não tinha um lugar no corpo que ele não tinha uma mancha. E eram manchas, assim, parecidas com uma mancha de catapora. Como se fossem pintas. Então, você olhava para ele, ele era todo pintado. Quem conheceu ele, menorzinho, lembra dele assim, né? E quando ele era pequenininho, muito pequenininho, essas pintas, quando a gente tirava o bore dele e passava o bore na cabecinha dele, formava bolhas. Aonde tinha aquela manchinha, levantava uma bolha. E assim, foi muito desesperador na época, porque a gente não sabia o que era, começou a investigar, ninguém conhecia, ninguém sabia o que aquilo significava. E quando ele tinha 2 meses, ele fez uma biópsia, num pedacinho de uma mancha nas costas, e foi diagnosticado que ele tinha uma doença chamada mastocitose. E é uma doença que dá no sistema imunológico da criança. E tem adultos que descobrem isso depois de mais velhos, acaba dando até em pessoas mais velhas. Eu não sabia, não conhecia nada. E, na verdade, ninguém conhecia, nem os médicos. Era coisa assim que a pessoa, primeira vez, pegava, nossa, veio o laudo, aquela coisa. Então, foi assustador. Foi assustador e, assim, foi muito sofrido. Foram anos de choro, de oração, de perguntas, de busca, de joelho no chão. E primeiro porque eu tinha medo dele morrer. Porque ele tinha 2 meses, ele tinha dias, e até diagnosticar ele tinha 2 meses. E então foram anos ali eu com medo dele morrer. Porque essa doença, você entra no Google, né? Sabe o Google? Você entra no Google, o Google é uma ótima ferramenta para você se desesperar, né? Então, você entra no Google, você acha que você vai morrer, ponto. Né? Aquela pinta que você tem, você já morreu. Então, eu comecei a investigar, porque eu não sabia nada, tratamentos e tal. E aí que essa doença, ela dava na parte de fora do corpo, mas ela também dava na parte de dentro. Então, eu tinha medo dele ter na parte de dentro. Então, se ele tivesse na parte de dentro, ele podia morrer. Então, era aquela tensão, aquele medo. E eu me apropriei desse medo, e eu fiquei nesse medo por muito tempo. Só que com o passar dos anos, a gente foi encontrando pessoas, ele foi parar em São Paulo, lá no HC, a gente fez tratamento e tal, e aí eu comecei a conversar com pessoas, e eu comecei a ver que ele não ia morrer. Né? E Deus começou a acalmar meu coração, dizendo, olha, ele não vai morrer. Tá tudo bem, não vai morrer, tá tudo bem. E diante de tantas coisas que o Senhor me tratou, me curou, me transformou, que eu poderia fazer uma lista para vocês. Essa primeira parte do medo de morrer foi uma delas. Mas existia uma outra parte, que era a parte do preconceito. Porque quem é mãe é que sabe. A gente quer que o nosso filho seja como? Perfeito. Qual é o medo da grávida? Né? Tensão, às vezes, se preocupa. A gente quer que o nosso filho seja perfeito. Por quê? E eu falava assim, Deus, cura essas manchas nele, porque eu tinha que explicar toda vez o que era, toda vez que eu encontrava alguém, toda vez que eu ia na padaria, toda vez que eu ia no mercado, toda vez que eu ia na viagem, toda vez que eu encontrava alguém, eu tinha que explicar a história inteira. E eu vivia a doença o tempo todo. Eu não conseguia me livrar dela. E aí, quando eu olhava para ele, ainda pensava assim, Deus, quando ele entrar na escola, as crianças são cruéis. Elas fazem bullying com tudo. Ele vai sofrer bullying. Deus, livra ele disso. Por favor, Senhor, transforma a pele dele, que ele não fique mais visível e tal. E eu ali, orando por muito tempo, e um dia o Senhor me visitou e falou assim, viu, deixa eu te falar uma coisa. A imperfeição dele é a porta de entrada para eu na vida dele. Por que você está pedindo por isso? Ele está vivo.
Tá tudo bem. Deixa que essa porta fique aberta para que eu possa fazer morada nele. Porque talvez o preconceito, talvez a injustiça, talvez aquela coisa ruim de olhar e ver que ele era diferente, gerasse algo nele ao ponto de o Senhor encontrar. E assim, não foi isso que aconteceu, porque hoje você olha para ele, ele não tem mais nada, ele foi curado, para a glória de Deus. Mas antes que isso acontecesse, foram muitos anos. Foram muitos anos. Mas a sua condição de ser pequeno pode ser tanta coisa. A sua condição de ser pequeno é a porta de entrada de Jesus na sua vida. Se existe uma coisa que você olha para a tua vida e você fala, Deus, é exatamente aí que Ele pode fazer morada em você. Essa é a porta de entrada. E existem situações onde que eu e você precisamos entender que se a gente não se colocar, se a gente não se permitir, Deus não consegue se revelar. E eu vejo dois tipos de pessoas aqui. Eu vejo pessoas que abraçaram a ideia de que elas precisam ser aceitas. E de que elas precisam se comportar de uma determinada forma. E esse comportamento está limitando a relação de Deus com elas. Porque você se relaciona e não deixa Deus entrar exatamente aí. Dizendo, Senhor, eu me sinto inapropriada. Eu não me sinto aceita, eu não me sinto vista, eu não me sinto reconhecida. Deixa Ele entrar e revelar para você que Ele te escolheu no ventre da sua mãe. Deixa Ele entrar e revelar a sua identidade. Deixa Ele entrar e dizer para você que o seu pecado, aonde ele abundou, a graça superabundou. Deixa Ele dizer para você que você é o filho amado e que Ele quebra todo tipo de rejeição. Deixa Ele dizer para você que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Portanto, você não precisa ser bom. Portanto, você não precisa estar pronto. Você só precisa desejar e ser pequeno. E também eu acho que existem aqueles que se sentem aqui rejeitados. Rejeitados. Que fica esperando das pessoas um reconhecimento. Para de buscar nas pessoas. Olha para Ele. Não há ninguém que te valoriza mais, que te conhece mais e que fala sobre pensamentos e verdades a teu respeito do que Ele. Não há ninguém que você precisa ouvir que seja capaz de alcançar o teu coração como Jesus alcança quando Ele fala uma verdade sobre nós. Nada e nem ninguém consegue construir um pedaço da gente, dentro da gente, quando Ele fala. Quando Ele te fala, nada e nem ninguém pode tirar de você. Então deixa que Ele cresça. Deixa Ele crescer em você. Deixa Ele te encontrar na sua pequenez. Deixa Ele te encontrar na tua imperfeição. Deixa Ele te encontrar na tua história difícil. Deixa Ele te encontrar no preconceito. Deixa Ele te encontrar naquele lugar onde você acha que ninguém deveria saber. Foi por isso que Ele te amou. Foi por isso que Ele te chamou. Eu estou aqui para lembrar você. Ele te chamou para trocar a sua roupa, para te vestir, para te limpar, para atualizar a sua mente com os pensamentos dEle,
para que você não se molde aos padrões desse mundo e fique buscando coisas que nesse mundo são importantes para as pessoas, mas que não são a lógica de Cristo. Deixa Ele te transportar para o reino do Filho amado. Deixa Ele pegar você das trevas e te transportar para o reino do Filho do amado, que é Cristo, que derramou o sangue dele, que pagou um alto preço por você. Deixa o Senhor te transformar. Não resiste, não resista mais, porque se você continuar grande, continuar sabendo, continuar resistindo, Ele não vai falar para você quem Ele é. E esse amor que a gente tanto fala, só vai ficar nos ouvidos. Você vai falar, poxa, eu não sinto esse negócio aí não. E na segunda perspectiva, que eu falei que eu ia falar de duas, eu queria que você pensasse, você para o mundo, querido, não há espaço para o preconceito, quando você entende que Deus é o Deus dos pequeninos. Não tem espaço, porque o olhar de Deus quebra todo o preconceito. Toda discriminação. Não dá para quem carrega Deus, quem é morada de Deus, olhar lá para fora e falar, cara, quem são essas pessoas? Elas não sabem nada. Não dá para você se comportar assim. Não dá para você menosprezar qualquer pessoa que seja. Não dá para você olhar com um olhar arrogante e tratar bem só os amiguinhos e amar só aqueles que é fácil de amar. Você precisa olhar para o frentista do posto e amar a vida dele. Você precisa olhar para a faxineira do seu trabalho. Você precisa olhar para o mendigo da rua. Para a moça do caixa do supermercado. Com olhos de Deus. Quais são os olhos de Deus? Os olhos que são atraídos pelos pequeninos. Deus, Ele passa a régua assim, ó, e coloca todo mundo no mesmo lugar. Não tem melhor, não tem maior, não tem mais importante. Não existe espaço para isso no reino de Deus. Você precisa sair daqui sendo confrontado, sendo amado, sendo encontrado por um Deus que olha para os pequenos, mas também você precisa sair daqui olhando para fora. Tira a arrogância do seu coração. Tira o seu olhar de superioridade, de indiferença. Tira isso de você. A minha oração para vocês é que o seu coração seja encontrado exatamente com o coração de alguém que é pequeno. Porque o meu desejo é que você receba a revelação de Cristo. Eu orei por vocês, pedindo que Deus pudesse se revelar a vocês. De tal forma que vocês ficassem apaixonados por Ele. Por quem Ele é. Por como Ele vê você. Eu queria que você fechasse os olhos, se você puder. Eu queria que você falasse com Deus. Eu não sei como você chegou aqui, de repente você chegou aqui com o coração triste, decepcionado, frustrado. Ou talvez você chegou com o coração distraído. Mas force a tua mente, o teu espírito a se conectar com Ele. Deixa Ele falar com você, deixa Ele dizer palavras, deixa Ele te mostrar. Deixa Ele revelar o teu coração. E se Ele está revelando o teu coração, peça perdão. Peça perdão por um coração duro. Um coração insensível, um coração cristalizado pelo mundo.
pela religião, pela igreja, por pessoas. Peça perdão se você tem sempre sonhado com coisas grandes demais e Ele está te revelando que isso nada importa. Deixa Ele limpar o seu coração. Deixa Ele limpar. Deixa Ele lavar. Porque se Ele não te lavar, Ele não tem parte com você. Deixa Ele te limpar. Vem, Espírito Santo. Vem com teu Espírito que é poder, que é cura, que é transformação, que é libertação. Vem, Senhor. Eu sei que o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos chamou, mas o Senhor nos deseja mais do que nós temos vivido. E nós queremos mais do que temos vivido, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu oro, tirando do nosso meio, da nossa vida, da nossa história, todo sentimento de rejeição. Espírito Santo, encontre cada coração que se sente rejeitado e revele-se em amor para essas pessoas agora. Dizendo o que o Senhor pensa a respeito delas, o que o Senhor sonha com elas, o que o Senhor projetou na vida delas. Que todo sentimento de comparação saia em nome de Jesus. E que o coração de cada um aqui seja encontrado em humildade. Por isso, em nome de Jesus, tira todo orgulho de nós. Todo orgulho, tudo aquilo que nos barra, tudo aquilo que nos impede de te conhecer, porque nós queremos ser pequenos, Senhor. Por isso, então, esvazia a nossa alma de nós mesmos. Transforma, Senhor, a nossa história. Pai, encontre aqui as pessoas que o Senhor precisa encontrar agora na história de vida. Em nome de Jesus, que essa história se transforme numa porta de entrada, Pai, para a grande obra que o Senhor está fazendo e vai fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor adote filhos aqui, Pai, nessa noite. Adote filhos. Pai, fale aos ouvidos de forma perceptível o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor sonhou com cada um deles, o quanto o Senhor projetou a vida longa de uma geração que vem atrás deles. Senhor, muda a identidade deles. Coloque eles, Senhor, onde o Senhor deseja, que é um lugar assentado contigo. Um lugar de governo, um lugar de alguém que é especial, mas não porque tem uma história especial, mas é porque foi encontrado e aquele que aparece em nós é o Senhor, é a tua glória. Pai, que a sua glória seja visível ao ponto de outros conhecerem o Senhor, Pai. Nós queremos ser cartas vivas ao mundo. Queremos, Pai, ser como aqueles que carregaram a maca e levaram o paralítico até o Senhor. Mas queremos ser, sim, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com tudo aquilo que carregamos, porque nós não carregamos aquilo que nós temos, carregamos a Ti, Pai. Por isso nos leva, Senhor, nos leva para esse lugar, para que a gente seja capaz de experimentar como é maravilhoso ser revelado a Tua graça, a Tua misericórdia,
o teu amor todos os dias, em nome de Jesus. Transforma, Senhor, os nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!